De volta ao Brasil, Jair Bolsonaro deve assumir na semana que vem o cargo de presidente de honra do PL. Ontem, após passar 3 meses nos Estados Unidos, ele desembarcou em Brasília e participou de um evento com a presença de aliados na sede do partido. A partir de agora, Bolsonaro vai morar numa casa alugada pela legenda e terá um salário até maior que o de presidente, de R$41 mil por mês. O ex-presidente chegou ao país uma semana antes do depoimento que vai prestar à Polícia Federal sobre as joias recebidas da Arábia Saudita. São 3 conjuntos, como todo mundo já sabe, com itens masculinos, 2 com itens masculinos, avaliados em mais de R$1 milhão, e que foram incorporados ao acervo pessoal dele. Um eufemismo para o presidente tungou esses objetos do Estado brasileiro. E um com peças femininas, que custaria mais de R$16 milhões, foi apreendido pela Receita com uma comitiva do Ministério de Minas e Energia e só não foi tungado porque a brava Receita Federal resistiu a toda a pressão política e a intimidação que sofreu. Um dos estojos já foi entregue à Caixa Econômica por ordem do TCU e o segundo deve ser devolvido nos próximos dias. Em transmissão pela internet, Bolsonaro voltou a negar qualquer irregularidade e justificou os presentes pela amizade que fez com o mundo árabe. Tem lá uns 50 relógios. Tem relógio que vale R$10, tem lá R$200. Tem lá 50 facas, tá, que ganhei ao longo da minha viagem pelo Brasil todo. Olha, e o TCU anunciou que vai fazer uma auditoria. Primeiro um grupo de joias, em 2021, ficou retido na alfândega. Eu fiquei sabendo, a minha esposa ficou sabendo pela imprensa, que parece que é um valor alto, seria, quando ela foi apreendida pela Receita, valia $1 milhão, um valor bastante alto. Depois, quando apareceu meu nome, passou para €3 milhões. Se não tivesse no cadastrado, se eu tivesse tentado camuflar isso aí, jamais o Estado de São Paulo ia saber que eu tinha recebido essas joias fora do Brasil. Agora, joias caras, sim, caríssimas, até pela relação de amizade que eu tive com o mundo árabe. Cara, eu tô mal de amigo, não é possível. Uma relação de amizade. Os queijos que eu te trago de Minas não valem 16 milhões. 16 milhões e meio, não. Tô aqui dentro do meu coração, eles valem vai mais. trazer um saco de milho da próxima vez, aí você vai ver, Sheila Magalhães, você pagando a língua. Um saco com 16 milhões. É claro que é ofensivo o ex-presidente querer que a gente engula uma justificativa dessa. Agora falando muito não sério. Não dá. O que diabo é uma amizade com o mundo árabe? O que significa isso? Quando ele vai embora, os caras ficam tristes. Pô, que gente fina é o Bolsonaro, né? Caramba, como a gente deu risada, que histórias ótimas ele conta. Cara, ele quer que a gente engula isso? Uhum. Como se existisse esse tipo de relação entre chefes de Estado. Amicíssimos. Há chefes de Estado que se dão bem. George W. Bush e Tony Blair, foram lá e fizeram o que fizeram no Iraque. Uma relação de amizade. Agora, no momento em que as ideias de um se confrontarem com as ideias de outro, pronto, um joga o outro no cadafalso. Fim de papo. A Dilma não se dava bem com Obama. FHC tinha uma boa relação com Bill Clinton. Agora, uma coisa é uma boa relação. E outra com uma pessoa específica. Amizade com o mundo árabe, parece que é amizade com o mercado financeiro. O que significa isso? Quem é? O que significa isso? Não existe amizade entre chefes de Estado, entre estados, sem que haja interesses muito específicos envolvidos. Não existe. Não tem essa de o emir do Catar adorar o Bolsonaro, de o sheik o príncipe da Arábia Saudita ser doido pelo Bolsonaro. Ele foi embora, o cara tatuou lá, amizade eterna que nem o tempo pode apagar. Isso não existe. É nos chamar de trouxa. Você querer falar numa amizade com um príncipe árabe que não fala português. E muito menos o presidente fala inglês. Não consegue nem se comunicar. Se viram meia dúzia de vezes na vida e agora tem essa amizade que resulta num presente de quase R$20 milhões? É isso aí. Não temos uma explicação ainda razoável a respeito do que se passou nesse caso das joias. E na ausência de uma explicação razoável, fica valendo, a priori, antes que a gente conheça os elementos da investigação, a lógica. E a lógica nos diz que o presidente tinha diante de si um presente que não era para ele, ou presentes que não eram para ele, mas como ele sabia que eram algo extremamente valioso, ele resolveu tomar para si. A caixa mais valiosa, a joia da coroa, nesse caso literalmente, não conseguiu, graças ao trabalho, de novo, extremamente profissional
da Receita Federal. O nome disso é peculato. E a gente chama de peculato, já disse ontem, repito agora, porque é um crime contra o Estado, né? Mas é o equivalente a um roubo. Não há diferença alguma entre peculato e roubo, ou apropriação indébita, pode, enfim, indevida, pode chamar do que quiser. Mas é você pegar para si aquilo que não é seu. É isso que está diante de nós.